Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um Papo BTC. Hoje a gente está aqui com o Donizete Gomes, fundador e CEO da Movidesk, uma plataforma SaaS de atendimento ao cliente. Vamos conhecer um pouquinho mais da empresa, entender também um pouco mais da trajetória do Donizete. Donizete, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Rafael. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aí das experiências e da trajetória até aqui. Então, é muito legal estar com você aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Espero conseguir contribuir aí para o público que nos assiste. Maravilha, a gente que agradece. E vamos lá, uma coisa que sempre é curioso e chama a nossa atenção é a trajetória de empreendedores como você, né? Empreendedores de bastante sucesso. Conta um pouquinho para a gente como é que foi o movimento, a sua trajetória até o ponto, né, de fundação da Movidesk e depois um pouquinho também do início da trajetória com a empresa. Muito bom, Rafael. Realmente, assim, eu tenho um perfil um pouco diferente aí de alguns, né, empreendedores aí, né, que vêm traçando sua trajetória, principalmente no Brasil, porque eu sou um empreendedor de primeira viagem, tá? Então, eu comecei, né, galgando a minha carreira realmente lá do início, da base mesmo, né? Então, tive que trabalhar muito, trabalhei desde muito cedo, em funções bem operacionais aí para conseguir garantir o meu sustento, depois, posteriormente, o sustento da família, enfim. Sempre tive esse desejo de empreender, essa vontade de fazer algo, né, que tivesse a minha marca, né, como uma marca criadora. E a Movidesk foi a minha primeira experiência propriamente dito em empreender. Antes disso, eu tentei construir algum software, alguma coisa, né, que pudesse suprir alguma dor do mercado, mas sempre frustrado já logo no início, em algumas tentativas. E eu tive a felicidade de entender e pelo menos para mim, compreender que eu precisava prover uma solução dentro de algo que eu conhecesse, de uma área que eu tivesse alguma experiência para poder realmente suprir a dor do mercado e poder oferecer uma solução. E atendimento a cliente foi onde eu construí minha carreira. Eu comecei desde muito cedo, com 16 anos de idade, como desenvolvedor de software numa empresa de tecnologia aqui de Blumenau. Então, sou de Blumenau, eu tenho a Movi foi fundada aqui, constituída aqui em Blumenau. E comecei como desenvolvedor, estagiando nessa empresa, fui evoluindo, aprendendo, construímos lá uma plataforma de atendimento a cliente, mais voltado para grandes empresas, enfim. Fui migrando de área ao longo dos anos, passando para áreas de relacionamento com o cliente, iniciei a área de suporte a cliente, depois a área de consultoria, trabalhei alguns anos em consultoria, implantando software em empresas, algumas bem grandes, outras nem tanto. E em 2012, eu tomei a decisão, né, depois dessas tentativas que eu comentei no começo, de fazer uma plataforma de atendimento ao cliente, entendendo que tinha espaço para entregar algo diferente, para conseguir constituir algo que fosse, né, dentro mais alinhado com aquilo que eu acreditava, dentro das necessidades do mercado. E aí começa a trajetória de Movidesk, né, e eu vou contar assim um pouquinho disso aí. Maravilha, então foi uma trajetória assim, de formação muito mão na massa, né, Donizete? Aprendendo efetivamente com a experiência. Isso é muito comum entre aqueles profissionais que atuam de alguma maneira com tecnologia, né? A formação do profissional de tecnologia é uma formação, vamos dizer assim, menos tradicional, né? É verdade. Eu costumo comentar sempre que realmente foi, sim, uma trajetória muito boa na massa e dentre basicamente todas as áreas de operação da empresa, eu só não tinha feito ainda a parte financeira administrativa, dentro da minha experiência profissional, né, como colaborador nessa empresa. Então, eu fiz desde desenvolvimento, atendimento a cliente, um pouquinho de vendas, consultoria, né? Então, passei em todo esse processo. E quando a gente constituiu a Movidesk, não foi diferente, e isso ajudou muito na formação da empresa, porque eu tinha experiência prática daquilo. Então, no começo, nos primeiros anos, onde a gente estava construindo o produto, eu estava lá programando, desenvolvendo, trabalhando, basicamente 16 horas por dia, lá na parte dura, que não aparece muito depois, né, nos cases de sucesso, mas sempre tem muito trabalho árduo, né, para constituir um negócio e fazer a ideia parar de pé. Então, estava lá trabalhando, programando, desenvolvendo, e depois nos anos seguintes vendendo, dando suporte ao cliente, implantando, limpando o banheiro do nosso escritório, fazendo cafezinho. Então, basicamente, aquela questão do empreendedor que vai se adaptando a todas as fases da empresa e cumprindo o papel que é esperado, né, da posição. Tá? Até comento um pouquinho depois sobre isso, algumas coisas que a gente acaba observando às vezes, mas fazia de tudo um pouco e passei, né, essa minha experiência profissional de ter feito isso antes com a mão na massa ajudou muito, né, na trajetória e na constituição da empresa.
Pô, que bacana. E realmente, assim, algo, eu diria assim, que não é tão comum, né? Normalmente, empreendedores, muitos empreendedores que têm sucesso às vezes na terceira, quarta, quinta tentativa, né? Com você foi diferente, né? A primeira, né, como você colocou, já no primeiro momento, já a Movidesk se transformou numa empresa de sucesso e foi sua primeira, né? Sua primeira a tentativa de empreendedorismo. Que cuidado você tomou, Donizete? Teve alguma coisa assim em especial, em particular, que você fez na fase assim pré, né, constituição da empresa? Sei lá, muita leitura de livro, pessoas, né, que você buscou inspiração, conversar, apoio. O que foi fundamental, você acha, para o sucesso, assim, já de cara, de primeira, nesse empreendimento? Assim, eu segui um caminho um pouco, como eu já comentei antes, pouco tradicional, tá? Então, hoje, para você constituir, principalmente uma empresa de software, né? A literatura, de forma geral, ela sempre prega que você é, faça pouco e teste para você ir corrigindo as rotas, né? E ouvindo o feedback do mercado, ajustando, pivotando o mais cedo possível quando necessário. É muito comum até e natural as empresas terem que pivotar, né? Uma ideia é pivotar muitas vezes até achar o ponto de encaixe correto. No meu caso, foi diferente. Eu fiquei basicamente de 2012 até 2016 construindo um produto sem expor ele para o mercado, sem expor ele para um público, somente baseado na minha experiência anterior, né? Em 2016 somente, tanto que a, a data de, vamos supor, de nascimento oficial da empresa 2016, quando a gente resolveu ir para o mercado, quando eu comecei profissionalmente a me dedicar à Movidesk, foi quando a gente expôs pela primeira vez, então 4 anos depois. Felizmente, teve fit, deu match com o mercado e a gente acabou tendo uma aceitação bastante boa. Tem uma pitada de sorte, né, nisso, porque realmente a maioria dos casos ela acaba sendo de bastante frustração e fracasso quando acontece dessa maneira, porém tem um ponto, e esse não é casualidade, e eu acredito bastante, né, ao que aconteceu, que era a minha experiência prática e profissional e sólida dentro daquilo que eu fazia. Então, eu tinha 12 anos de experiência com atendimento a cliente, experiência diária, experiência realmente de dar a cara a tapa, de conhecer o fluxo de uma ponta a outra, entender as coisas que funcionavam e que eram bem vistas e as coisas que não eram. É, também peguei um momento onde o SaaS estava começando a aparecer aqui no Brasil, 2012, a gente estava começando a ouvir falar em SaaS. Antes disso, a gente tinha um acesso bem menos frequente, né, ao tema SaaS. Os softwares em geral, eles eram on-prime, eles eram naquele modelo onde você comprava e instalava nos seus servidores. Então, o que eu consegui foi juntar essa dor, necessidade e demanda do mercado com o movimento SaaS que estava vindo para o Brasil, e construir um produto que deu match. Quando a gente se lançou no mercado em 2016, existia uma aceitação muito grande e uma necessidade muito grande do mercado, e a gente acabou emplacando aí um produto que, desde o início da jornada, já teve um sucesso e uma boa aceitação e aquisição pelo mercado. Hoje eu não recomendaria, tá? Porém, a gente teve casos, né, de subprodutos, ou digamos assim, de projetos dentro da empresa onde a gente seguiu a literatura e acabou não tendo tanto sucesso, eu diria, como o primeiro. E aí eu volto ao meu ponto. Na minha opinião, na minha singela opinião, tá? A experiência prática, a vivência, ela tem mais valor do que a teoria. Digamos, aquilo que você, né, ouve, né, lê nos livros, ouve, de forma alguma desmerecendo, ela é fundamental, só que assim, você saber de verdade, né, sentindo a dor do teu cliente, tendo a real ciência do que acontece, acaba tendo mais peso. Ou seja, a gente teve mais sucesso no primeiro caso que contradisse a literatura, mas tinha uma base prática muito forte, do que nos próximos, onde a gente acabou, né, tendo menos vivência da dor que a gente queria resolver e mais seguindo a teoria, né, de como manda a construção de produto. Então, é um pouco da minha opinião nesse tema. Maravilha, perfeito. E aí vamos entender um pouquinho, então, o significado, né, do que é uma plataforma SaaS de atendimento ao cliente, para ficar claro para todo mundo aí qual que é o serviço, o que vocês efetivamente entregam para o mercado. Muito bom. Legal. Em primeiro lugar, né, desmistificando aqui um pouco do conceito SaaS, né, que hoje em dia está bastante difundido, né, a maioria dos produtos que nós consumimos hoje acabam sendo nessa plataforma SaaS, que é o software, né, como serviço. Ou seja, você usa Spotify, Netflix, né, falando aqui do cotidiano mais, né, de pessoa física, né, que são produtos que você
não se preocupa em ter que ver como é que está o servidor, em fazer o backup, em garantir a segurança. Você usa, paga enquanto usa. Se você para de pagar, você não tem mais acesso. Tão simples quanto isso, né? Então, esse é o modelo, uma plataforma SaaS, ou seja, a gente oferece o software como serviço para os nossos clientes e somos responsáveis por toda a manutenção e garantia de que o produto esteja no ar. Atendimento a cliente, basicamente, é garantir que uma empresa, após a venda, então é um software voltado para empresas, né? Após ter vendido um produto ou serviço para o seu cliente, possa garantir um atendimento e um relacionamento com esse cliente após esse momento. Então, o Movidesk nada mais é do que um software que permite que as empresas que nos contratem recebam as demandas dos seus clientes, e hoje em dia de vários e diversos canais diferentes, um chat, um e-mail, um telefone, uma rede social, um WhatsApp, né? Enfim, agreguem isso numa única plataforma, né? E aí tratem com priorização em função do tema, que consigam eventualmente direcionar isso para as áreas que vão dar o devido atendimento. Muitas vezes esse atendimento ele se desdobra em várias áreas internas da empresa. Então, o Movidesk tem uma questão muito bacana de multicanalidade, de receber o atendimento e tratar ele num ponto só, mas tem uma questão de gestão dos processos internos que esse atendimento desdobra muito forte. É um dos nossos diferenciais e que tornou o Movidesk muito bem aceita no mercado desde o início. Então, ela desdobra internamente na empresa e garante que aquele atendimento e as várias nuances que esse atendimento vai tomar sejam corretamente direcionadas, tratadas, não fiquem esquecidas, né? Tenham seus prazos respeitados, para que no fim o cliente seja bem atendido, né? E possa ter a solução do problema dele. Maravilha. Então, é um modelo B2B, né? Vocês atendem outras empresas. Exato, exato. É um modelo B2B e muitos dos clientes Movidesk também são B2B. Então, eu poderia quase afirmar que é um modelo B2B2B, ou seja, nós atendemos empresas que também atendem empresas, tá? Isso não é necessariamente uma regra, existem muitas empresas atendidas por Movidesk que atendem consumidor final, como, por exemplo, a Mercado Livre, né? Tem várias empresas que atendem consumidor final, mas a grande massa, hoje o Movidesk tem em torno de 3 mil clientes, a grande maioria são empresas que atendem outras empresas. O relacionamento de empresa a empresa ele é um pouco diferente do relacionamento empresa-pessoa física. Um pouco diferente, a gente pode falar um pouco sobre isso. No passado era muito diferente, completamente diferente. Hoje tem ainda algumas diferenças. Então, a gente acaba capturando bem e dando a condição para que essa empresa atenda essa empresa cliente e forneça, né, o atendimento necessário nos prazos pré-estabelecidos. Essa já é uma das diferenças. Normalmente existem prazos pré-estabelecidos, contratos a serem cumpridos, e Movidesk consegue garantir que isso seja feito de forma adequada. Legal, maravilha. E aí, até para a gente, então, dar um passo a mais e concretizar, entender até um pouquinho melhor tudo isso que você está falando, até para aquele empresário também que está ouvindo a gente, que eventualmente possa, né, querer acessar a solução de vocês, entenda se essa solução pode atendê-lo, né? Você conseguiria dar alguns exemplos assim, de algumas dores que vocês já endereçaram, algumas dores que as empresas enfrentam e que vocês conseguem solucionar com o trabalho de vocês? Claro. Assim, é muito comum, tá? Quando a gente fala de um atendimento dessa natureza, quando você recebe uma demanda de um cliente, a área de atendimento não conseguir sanar isso em primeira instância. Ela vai precisar de ajuda de alguém. Então, ela vai precisar, eventualmente, transbordar isso para uma área administrativa financeira, e, eventualmente, vai precisar passar, vai depender de 3 ou 4 áreas diferentes, fazendo funções diferentes para conseguir resolver isso para o cliente. Então, uma das características de Movidesk é permitir que demandas, como eu já citei aqui, demandas de canais diferentes sejam recebidas num único local, devidamente, né, agrupadas, enfim, tratadas e categorizadas, e garantir que esse atendimento ele seja desdobrado, não somente transferido, porque normalmente uma área interna não vai se relacionar com o cliente. Quando eu, consumidor, reporto algo para uma empresa, eu reporto um assunto e eu tenho ali uma resposta de um atendente, geralmente um atendente de suporte. O que acontece internamente na empresa eu acabo não sabendo. São fluxos internos, são processos internos da empresa. Então, o Movidesk consegue fazer com que o atendimento com o cliente fique sendo tratado pelo atendente de suporte, mas esse atendente possa abrir subchamados ou subtickets, como a gente chama, né, tickets filhos, para áreas internas que vão responder, na verdade, para esse agente de suporte, que, por sua vez, vai fazer o devido filtro e transferir isso para o cliente. E a gente mantém a rastreabilidade disso, porque quando um processo
ele foge do fluxo correto, quando ele atrasa, quando ele tem algum tipo de problema, você precisa entender todas as passagens, todos os pontos desse fluxo para saber aonde eventualmente você teve um desvio, aonde eventualmente o assunto está parado, aonde eventualmente precisa ter uma correção de rota. Esse é um dos casos, um dos exemplos, mas eu posso citar isso como sendo uma grande dor das empresas, tá? Uma grande dor que é juntar justamente essa interface de comunicação com o cliente e a gestão do processo interno. Geralmente você tem soluções diferentes que fazem isso, e a gente consegue juntar esses dois pontos em um, né, e centralizar, e aí trazer os vários benefícios que uma centralização consegue fornecer. Entendi, maravilha. Então, o que vocês fornecem para a empresa, no caso, me corrija se eu falar alguma coisa equivocada aqui, Donizete, mas um Não, software, claro. que aí esse software ele trabalha diversas coisas, por exemplo, gestão da informação, organização dessa informação, armazenamento em bases de dados, né? Então, é disso que se trata? Assim, a empresa contrata e vocês oferecem essa solução tecnológica para elas? Isso, exato. O Movidesk, na verdade, pode ser categorizado de duas formas. A primária e básica, que vem desde 2016, que é oferecendo o software, né, realmente. Né? Então, nós oferecemos a plataforma onde o cliente vai configurar seus processos e permitir que as suas equipes de atendimento forneçam atendimento a seu cliente. Então, primeira grande etapa, que é exatamente a que você citou. E a segunda, essa é mais recente e é uma coisa que o Movidesk acredita muito na sua essência, que é a capacitação e educação de mercado. Muitas vezes não adianta você oferecer uma plataforma para uma empresa que não tem os processos eventualmente corretos, os processos bem adequados. Então, aquela questão, às vezes não adianta você ter uma ferramenta se você não sabe muito bem como usá-la. Então, você precisa de uma capacitação para saber extrair o valor daquela ferramenta. A ferramenta, por si só, ela não faz o trabalho. Ela facilita, mas você precisa ter o correto manejo. Então, hoje o Movidesk tem uma outra vertical iniciando, que a gente tem denominado aí de Universidade Movidesk, internamente de né, Universidade Movidesk, que é justamente fornecer capacitação para o mercado, desde gestão até skills de comunicação, de gestão de conflito, né, que são bem soft skills mesmo, e também práticas de atendimento, de gestão de atendimento, né, para capacitar os profissionais e as empresas, independente da plataforma que usem. Isso é um ponto importante, não é só para clientes Movidesk, independente da plataforma, mas capacitar essas pessoas e essas empresas a prestarem um bom atendimento para o seu cliente, a fazerem a gestão do atendimento da forma correta e terem um bom relacionamento com as suas empresas, aumentando, obviamente, o nível de retenção, né, e de engajamento do cliente com a empresa. Fantástico. Isso é até, né, você já até antecipou que seria uma próxima pergunta que eu ia fazer, que é toda empresa, quando contrata um software, uma solução de tecnologia, ela acha que tem duas etapas, né? Primeiro, o desafio da implantação, que sempre é uma coisa bem importante, né? Que seja bem feita a implantação, e depois a usabilidade da ferramenta, efetivamente o treinamento, como que aquela ferramenta vai passar a fazer parte do dia a dia, que tem que ter todo um trabalho de treinamento do corpo profissional daquela empresa para que ela use, né? Nesse sentido, né, tanto a implantação quanto depois a utilização. Vocês também fazem junto um trabalho de consultoria ou, em geral, vocês atuam com parceiros nessas partes? Bom ponto, bom ponto. Uma dos pilares também que nos sustentam nós somos uma plataforma de atendimento, de relacionamento com o cliente, ou em última instância de customer experience, como a gente costuma denominar também, né? E a nossa missão não é somente entregar a plataforma, mas senão ser também uma referência no que diz respeito a atendimento. Então, existe uma preocupação muito grande interna nossa de prover um bom atendimento, de poder também amparar os nossos clientes, servindo até como uma certa referência. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Sim, além de vender o produto, além de vender o software, nós fazemos toda uma camada de implantação com o cliente, de apoio na configuração, na correta configuração do software. Nós temos revisão de sucesso, que nós chamamos, que é um tema muito em prática hoje, que é o Customer Success. A gente pode falar um pouquinho sobre ele também, mas nós temos uma interface de Customer Success com o cliente muito constante e consistente, ou seja, nós estamos não só à disposição quando o cliente tem um problema ou uma dúvida, nós proativamente estamos conversando com o cliente para garantir: você está usando da forma correta, você está extraindo o valor de tudo que poderia estar extraindo, você precisa de algum apoio, você tem alguma dor, alguma dificuldade que eventualmente a gente possa apoiar. Então, também faz parte do nosso processo apoiar o cliente durante a jornada dele. No início, quando ele compra, essa primeira fase de configuração e implantação, e posteriormente durante o uso e durante a evolução dele, durante o ciclo de vida da utilização do software também.
Maravilha. E fantástico assim, o alcance, né, de vocês, porque você mencionou que hoje vocês têm em torno de 3.000 clientes, é muito cliente, né, num horizonte de 6 anos, aí que você falou, né, que foi oficialmente, vamos dizer assim, que vocês começaram a oferecer a solução para o mercado. E aí, dentro desse conjunto de clientes, existe algum perfil específico ou o atendimento, né, a solução ela pode ser oferecida e pode ser utilizada por qualquer tipo de empresa, né? No seguinte sentido, diferentes setores, empresas de diferentes portes. Quem você acha que hoje precisaria acessar a solução de vocês? É uma coisa que é muito importante para a empresa, independente do setor, independente do tamanho da empresa? Muito, muito. Esse é um bom tema. Tem até uma certa anedota que eu costumo comentar que quando eu era consultor, né, estava no campo implantando software, eu lidava com todo e qualquer tipo de empresa. E às vezes nem somente empresa, órgão público, né, ONGs, enfim. Então, por exemplo, numa semana, eventualmente, eu estava numa igreja fazendo uma implantação, por que não? Numa outra num banco, outra semana numa indústria, outra semana numa empresa de serviço. Então, era muito variável. Por quê? Atendimento a cliente é atendimento a cliente, independente do teu ramo, setor ou segmento. Tá? Aí vem um exemplo, mas como assim igreja? Igreja não tem cliente, né? Existe atendimento a cliente em áreas internas de uma empresa. Um setor de TI, por exemplo, tem cliente, que são os demais colaboradores, então ele presta um serviço para esse cliente. Então, uma igreja, por exemplo, pegando um exemplo real e clássico, é uma área de TI que suporta, né, todo um aparado tecnológico, né, de uma infraestrutura dessas várias localidades de uma igreja, por exemplo, e atende sim os seus clientes, que são, na verdade, né, pessoas que fazem parte da organização. Então, existem dois contextos de atendimento. O primeiro é quando você tem aquele suporte técnico atendendo um consumidor final. O segundo é quando você tem uma área interna atendendo, né, o consumidor dessa área interna, que geralmente são colaboradores da empresa. E isso se aplica a qualquer ramo, segmento ou porte de empresa. O Movidesk tem sim uma especialização. Tá? Geralmente, nós trabalhamos com empresas médias, não tão pequenas, porque é um software que exige uma certa maturidade tecnológica e demanda de atendimento para justificar um projeto. Então, aquela empresa que está começando, tem 1, 2 clientes, que tem 1, 2 atendimentos por semana, realmente, né, de forma muito realista falando, é mais barato, é mais fácil, mais prático responder o e-mail do cliente ali, eventualmente. Você consegue gerenciar dessa maneira. Quando você começa a ter um volume que você não tem mais como gerenciar, né, sem o apoio de uma plataforma tecnológica, aí sim a gente entra. Então, geralmente são empresas um pouco maiores, um pouco já mais constituídas e com fluxo mais constituído. Até sim empresas muito grandes, mas a gente acaba também atendendo empresas grandes, mas nem tanto. Com algumas exceções, por exemplo, a gente atende Unilever, a gente atende empresas sim muito grandes, mas não é bem o nosso foco. É um produto que suporta, sim, porém a gente tem um foco nesse tier médio, né, de empresas médias a médias grandes, que a gente acaba tendo esse atendimento muito bem. Até porque, como se trata de uma plataforma SaaS, né, toda a utilização e também apoio e suporte, ele é feito de forma remota. Então, nossa implantação é feita, você tocou nesse tema, poxa, é bastante cliente para vocês conseguirem fazer isso tudo. Sim, mas a gente consegue fazer isso usando recursos tecnológicos, usando de tecnologia para conseguir fazer isso em volume também. Então, isso acaba tendo um ponto de diferenciação também. Maravilha, perfeito. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais também da trajetória da Movidesk, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes da gravação, né? Você estava falando que hoje vocês são 250 pessoas envolvidas, né? Entre profissionais, sócios, enfim, todos aqueles que fazem parte da Movidesk. Como é que foi esse caminho, né? A trajetória de crescimento da empresa de 2016 até agora? Muito bem. Realmente, assim, uma história bastante rápida até, né? Assim, para o momento que a gente está. É relativamente comum, principalmente para empresas de tecnologia, né? Que a gente tem visto bastante esse crescimento exponencial aí que a gente chama, né? Então, um crescimento em base percentual e consistente. Foram alguns anos, sim, de construção do produto, onde, inclusive, eu tinha uma atividade paralela para conseguir sustentar a família, enfim, não tivemos um financiamento, um capital inicial que permitisse a gente, né, ter um foco e um grupo de pessoas maior para começar a construir a empresa. Então, o começo foi bastante árduo, inclusive. Quando nos lançamos em 2016, toda a operação, né,
a gente chama de bootstrap, que é o quê? Você sustenta a operação com aquilo que você recebe dos seus clientes. Você não tem financiamento externo, não tem fundo de investimento, não tem nada que possa trazer uma fonte de receita ou de capital externo para a empresa. Então, o ano de 2016 foi assim. Em 2017, nós buscamos uma trilha de Venture Capital. Então, nós buscamos uma aceleradora de startup, onde a gente foi acelerado, passamos por um processo de capacitação fundamental, inclusive, quero abrir um parênteses aqui, né, para quem está começando, existe um capital intelectual muito grande, né, e um know-how, né, bastante forte que justifica uma empresa inicial, em fases iniciais, a buscar esse tipo de apoio. Então, a gente foi apoiado dessa maneira. Em 2018, a gente fez uma rodada de investimento Series Seed, com um fundo chamado Redpoint e outro Ape Seed. Em 2018, a gente repetiu uma rodada de captação Série A, tá? Também com Redpoint, também com Ape Seed. E aí veio toda a fase de pandemia, enfim, acabaram acontecendo algumas coisas que a gente, né, continuou crescendo, continuou tendo expansão, mas segurou um pouco alguns planos. E agora, em 21, a gente foi para uma trilha diferente, onde a gente passou por um investidor estratégico, né? Então, nós fomos adquiridos, passamos por um processo de M&A com a Zenvia, né, que é uma empresa listada em bolsa, com atuação global, e com uma missão, e a gente fala sobre isso também, uma missão de construir uma plataforma maior, que tange todos os pontos de relacionamento com o cliente, não somente o suporte. E aí, estamos nós aqui agora, né, nessa missão aí de construir uma grande plataforma junto à Zenvia. Maravilha, legal. E aí, esse início, né, o relacionamento com os fundos, enfim, com potenciais investidores, eu imagino que a escolha de um bom fundo de venture, tudo isso seja algo também fundamental. Você até tocou no ponto, né, do capital intelectual que o venture trouxe para vocês lá no início, em 2017, né, que você falou, um ano depois, que não é todo fundo que faz isso, né? Tem muito investidor, fundo investidor, que às vezes coloca um dinheiro, mas não consegue trazer tanto essa expertise, né? Vocês já cultivavam um relacionamento com esse mercado, né, de investidores, já acompanhavam, foram muito cuidadosos nessa seleção? Como é que foi esse início de relacionamento com investidores, né, no caso da Movidesk? Isso é um ponto extremamente relevante, assim, cabe uma série de ressalvas e dá conversa para bastante, né, tempo aí, né, e daria para ter uma pauta somente voltada a isso. É um caminho muito, muito interessante, sim, você buscar o investimento, né, de fundos, né, de venture capital em geral. É um mercado que evoluiu muito também, principalmente no Brasil, nos últimos anos. Por exemplo, quando nós começamos a construção do produto em 2012, eu não tinha acesso a isso, não sabia que existia, por exemplo. 2016, quando a gente se lançou, 2017, quando a gente comecei a ouvir as primeiras vezes, por que você não busca investimento? Mas tem fundos que trabalham com isso e tal. E esse mercado de 2016 até hoje evoluiu muito, muitos novos fundos, muita maturidade, né? Os próprios investidores entendendo o seu papel, a sua participação dentro do ecossistema, o que é fair você eventualmente absorver de participação na empresa, o que já prejudica a empresa. Então, tem muito aprendizado também por parte do mercado, por parte dos venture capitals e das próprias startups em relação a isso. Mas um fato que é consolidado o dinheiro é fundamental, sim, para o início da constituição da companhia, porém, ele, via de regra, ele acaba muito rápido. Muito rápido. Então, independente de quanto você capte, você sempre vai ter esse dinheiro entrante contribuindo na evolução da empresa, mas terminando de uma maneira muito rápida. Porém, o relacionamento fica. O relacionamento fica, a contribuição do fundo fica, né? E isso, na minha opinião, é mais importante do que o próprio capital. Então, quando você avalia uma tomada de investimento, você precisa, sim, avaliar, óbvio, né, a diluição, né, o múltiplo, o tamanho do cheque, mas precisa avaliar muito o histórico desse fundo, quanto ele vai contribuir, o que ele vai trazer de know-how, de networking para a tua companhia. Esse é o fundamental, tá? Então, sim, a gente tem acesso a muitos casos onde as pessoas, as startups, elas captam investimento e depois acabam ficando com um fundo que está no capital social da empresa e que não agrega, não contribui, e muitas vezes até gera problema para a empresa. Felizmente, a gente foi muito bem assessorado, foi muito feliz na escolha dos fundos, porque foram fundos que ajudaram demais a Movidesk a crescer e a conseguir conquistar aquilo que a gente acabou conquistando. Maravilha. Até, né, aproveitando o gancho aí, trazendo um pouquinho desse universo para quem está ouvindo a gente, como é que está esse mercado hoje? Você falou que teve muita evolução, muito desenvolvimento, né? Os fundos são aí mesmo, do sul, da região de Santa Catarina, são fundos que estão localizados em outras regiões do
do Brasil, né? Você enxerga algum tipo de concentração assim entre esses investidores ou não? Tem muita possibilidade em todo o território brasileiro. Tem muita possibilidade, tá? Então, assim, principalmente no cenário pós-pandêmico, onde, né, via de regra, nós estamos aqui acostumados no modelo remoto, né? Essa barreira do físico, ela acabou sendo transposta, né? Os fundos olham de maneira geral e muito abrangente. Inclusive, muitos fundos de fora do Brasil, europeus, americanos, né, fazem investimento aqui, né? Pode citar o caso do SoftBank, vários casos, né? Sequoia, enfim, Riverwood, vários fundos de muito sucesso que investem no mundo inteiro. E existem muitos fundos que sim, que são daqui, né, brasileiros, né, e que investem em várias localidades. Por exemplo, nós somos acelerados pela UOL, que é uma aceleradora de startups de Porto Alegre. Quando nós fizemos o processo de aceleração, tinha que ir lá. Então, a maioria das investidas eram locais, regionais. Hoje, a UOL investe em startups do Brasil inteiro num processo de aceleração remoto. Eu vejo hoje empresas do Brasil inteiro sendo investidas. A ABC de Redpoint, elas têm, e isso é uma coisa até comum, assim, os fundos acabam tendo especialização, não regional, mas sim por nicho de atuação. Então, a ABC, por exemplo, é um fundo que tem muito foco em empresas SaaS, né, tecnologia SaaS B2B. Então, ela vai olhar isso independente da região. A Redpoint também. A Redpoint não está mais operacional, ela fez vários investimentos de muito sucesso no Brasil e fora, então investiu na resultados digitais, investiu fugiu agora aqui algumas, deixa eu capturar. Creditas, então a RD investiu, a Redpoint investiu na Creditas, mais vários outros casos de sucesso. E Movidesk foi a primeira empresa fora do eixo Rio-São Paulo. Rio-São Paulo e tinha em Florianópolis a RD, mas foi fora de uma capital. Hoje não, hoje eles têm investimento espalhados pelo Brasil. Então mudou muito esse conceito. A questão de região não é relevante mais quando se fala em captação de investimento. Perfeito. E tem algum caminho assim que você acha que é mais fácil para chegar até essas empresas? Sei lá, participação de feiras de startup, buscando conversa com outros empreendedores, né, que já passaram por isso, que devem ter muito relacionamento, entrar no site mesmo dos caras, fazer uma pesquisa ali Google e começar a mandar e-mail. Como é que é esse início, né, para aquele que está buscando esse passo de aproximação com investidores, né? Que você sugeriria, Donizete? Boa. Realmente tem bastante coisa aí que ajuda bastante, tá? O primeiro realmente é aparecer. Você precisa estar no radar, você precisa ser conhecido, né? É muito difícil, porque para um fundo escolher uma empresa para investir, ele não faz essa escolha do dia para a noite sem te conhecer. Por exemplo, o Rafael chegou agora com uma proposta, o fundo vai, ótimo, tá aqui, toma esse cheque de alguns milhões aqui e vai tocar teu projeto. O fundo precisa te conhecer, tua trajetória, o que você tem feito, tá? Então ele vai te acompanhar, se ele não te conhece ainda, te conhecer agora, ele vai te acompanhar por alguns meses até tomar a decisão do investimento. Então você precisa ser conhecido de forma geral para que no momento que você precise desse investimento, você já esteja mapeado, já seja conhecido desses fundos. Então, isso é super importante. Um dos erros que a gente vê, né, empreendedores cometendo é só aparecer no networking quando precisam do cheque. Quando o correto é você estar em constante relacionamento com fundos, e aí você tem feiras, eventos, você tem uma série de mecanismos que permitem você ser conhecido e estar ali constantemente conversando para que no momento da necessidade de captação, você já tenha todo um link de confiança e de relação com o fundo que facilite, né, essa tomada de capital. Então, ter essa primeira relação. Quando você vem de um estágio para o outro, sendo referendado por um fundo que está no estágio anterior, também ajuda muito. Por exemplo, quando nós fizemos o seed, nós fomos indicados pela aceleradora. Se eu tivesse aparecido sem nenhuma referência para o fundo seed pedindo um cheque seed, já é diferente o nível de interação. Ou as pessoas, o fundo nem me atendeu. Claro, eles são assediados por milhares de startups e às vezes você não passa nem dos filtros. Então, quando você vem com alguém que esse VC já conhece, indicando, reforçando, olha, pessoal lá, a gente fez um investimento pré-seed, está indo bem, tem métricas boas, o pessoal é sério, é trabalhador. Quando vem esse tipo de indicação, já é tratado de uma forma diferente e acaba queimando muitas etapas aí nesse processo de captação. Ou seja, cumprir o ciclo ajuda também.
Perfeito, maravilha. E conseguir se aproximar de fundos que tenham essa especialização que você comentou, né? Porque, claro, ser investido, receber recursos, né, de um venture, por exemplo, que já está acostumado com outras empresas de SaaS, tudo isso, obviamente vai ajudar nessa expertise que eles trazem, né? Exatamente. Existem fundos para vários e diversos mercados. Vários. Tá? Então, estou dando um exemplo que é da minha realidade, empresa de software SaaS. Né? Então, existem fundos que são focados nisso. Vai ter fundo que é focado em, eventualmente, em empresa de serviço, ou de produto, indústria, ou fintech, enfim. Então, assim, buscar um fundo que tem experiência dentro do teu segmento, da tua proposta, ajuda muito, porque ele tem experiência, ele conhece, ele sabe, eventualmente te ajudar a te colocar em contato com pessoas dessa área que vão te ajudar, ou já te antever problemas que eventualmente você vai enfrentar, e isso vai ajudar muito na jornada. Então, como eu já inicialmente falei, né, o know-how e o networking são quase mais importantes, ou tão importante quanto o capital financeiro. Então, buscar fundo que tem essa condição de te ajudar no futuro a buscar uma nova rodada de captação, tudo isso contribui e é importante. Então, olhar muito bem o histórico do fundo, quem já ajudou, conversar com empreendedores que já foram apoiados por esse fundo para entender como é o relacionamento, é fundamental. Tem que tomar bastante cuidado, sim. Maravilha, legal, Donizete. E vamos lá, aquela empresa, então, que quer conhecer um pouco mais a Movidesk, quer entrar em contato com vocês, eventualmente contratá-los, né? Quais são normalmente os caminhos comerciais que vocês usam de relacionamento com novos clientes? Sim. Muito bem. Por se tratar de um SaaS, né, a principal porta de entrada é o nosso site, né, www.movidesk.com. Lá tem algumas opções de contato, desde conversar com um especialista, até conhecer o produto através de um trial. Então, tem vários pontos de interface lá, né? Tem os nossos telefones, para quem prefere também ligar, enfim, conversar. Porém, o Movidesk também está constantemente presente em eventos, em feiras, em publicações, né? Então, esse contato pode acontecer dessa forma também. Mas o site é o caminho infalível aí que quem quiser nos conhecer, quem quiser entender um pouquinho mais da nossa proposta de valor, pode seguir. www.movidesk.com, sem o BR, tá? Só .com. Perfeito, legal. E falando um pouquinho também sobre o perfil do profissional que está com vocês hoje, né? 250 pessoas, imagino que seja super diverso. Ah, qual é o perfil do profissional, a formação, né? Aptidões de profissionais que vocês buscam? E também vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o formato de trabalho de vocês hoje. A gente sabe que todas essas mudanças acarretadas, né, pela fase de pandemia que a gente atravessou, que levou muitas empresas a adotarem um modelo híbrido, tudo isso ainda as empresas estão passando por um processo de aprendizagem, né? Como lidar com essa nova realidade da relação entre empresa e colaborador, né? Novas formas de trabalho. Então, vamos falar, se você puder também compartilhar um pouquinho com a gente, por um lado, o perfil do profissional que hoje atua na Movidesk e um pouco do modelo de trabalho que vocês adotam hoje. Muito bom. Bacana. O Movidesk, felizmente, chegou num patamar, num ponto onde a gente pode, né, ser bastante seletivo no que diz respeito a perfil do profissional, tá? Diversidade, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores chaves aí de sucesso, é você ter pessoas pensando de forma diferente, vendo, encarando as situações de maneira diversa, é fundamental, né? Então, é uma das coisas que a gente valoriza bastante, né? Proporcionamos um ambiente onde, por exemplo, de maneira muito prática, Donizete, CEO da empresa, qualquer pessoa pode chegar, cara, discordo do que você está falando. Puxa, vamos conversar, vamos pensar. E isso é amplamente incentivado na companhia como um todo. Quer dizer, o confronto de ideias, respeitoso, né, em alto nível, mas sempre o confronto de ideias, o questionamento. Tem uma frase que eu sempre costumo dizer nos nossos onboards, nosso processo de acolhida dos profissionais, é um pedido, na verdade, que é sejam protagonistas. Ninguém está aqui, ninguém é contratado no Movidesk para ser coadjuvante, em hipótese alguma, tá? De verdade, assim. Então, sejam protagonistas, no sentido de participem, opinem, criem, pensem nas suas funções e fora delas, por que não também, tá? Então, uma das características, hoje, felizmente, a gente consegue contratar profissionais muito talentosos, profissionais com... Não é uma questão de formação técnica, tá? Não é uma questão de formação técnica, mas é uma questão de experiência profissional, tá? De realmente conhecer naquilo que vai executar. Claro que a formação técnica vai sempre contribuir, vai ser um plus, vai ter uma relevância, mas é uma questão realmente de ter capacitação profissional para aquilo que vai, né, executar. Só que, acima de tudo, igualmente importante, é a vontade de superar desafio.
é o que a gente costuma dizer que é o brilho no olho, que é aquela a garra, a energia, tá? Então, o Movidesk tem um time com uma energia muito alta, com muita vontade, é um time que tem esse desejo por, puxa, temos um desafio enorme aqui, vamos buscar, vamos superar, por que não? Né? Então, essa é uma das características que a gente busca, e aí sejam profissionais bem jovens, sejam profissionais mais experimentados, não é uma questão de, tá, então precisa ter muitos anos de experiência, não, em absoluto. Tá? Fazendo analogia com o futebol, aqui a gente não busca a estrela, né, que está conceituada, a gente busca aquelas pessoas que têm o potencial, né, que muitas vezes até que vem da base, a gente costuma promover muito aqui dentro também, mas que tem essa vontade, aquele inconformismo e aquele desejo por fazer algo diferente, eventualmente, que não foi feito ainda. Né? Falando sobre modelo e como a gente está estruturado, hoje o Movidesk tem uma sede física aqui em Blumenau, na qual eu estou, né, e moro aqui, mas nós estamos num modelo totalmente híbrido, tá? Da seguinte forma, a gente contrata pessoas do Brasil inteiro, independente da região, tá? Hoje, os colaboradores são somente do Brasil, mas poderia, inclusive, ser de fora. E nós temos parceria com coworkings, uma rede de coworkings que está no Brasil inteiro, onde as pessoas têm acesso a utilizar, tá? Não tem nenhuma exigência no sentido de, não, você precisa ir para esse coworking da tua cidade 2 vezes por semana. Não, ele está disponível, você vai usar quando você bem entender, tá? No geral, nós estamos no modelo remoto com essa possibilidade de locais físicos, porque já estamos entendendo que contato com pessoas no longo prazo faz muita falta se você não tem. É muita falta. Eu sei que é extremamente cômodo, é muito bom você estar em casa, você acordar, bota uma roupa ali, já vai trabalhar. Tá? Isso foi um dos grandes ganhos que a gente teve com essa mudança toda de formato, que a pandemia acabou, né, destravando aí. Mas, eventualmente, você poder conversar com alguém no físico, você poder trocar uma ideia, ouvir o que pessoas estão falando ao teu redor, esse convívio social, ele acaba fazendo falta. Então, a gente tem esses locais de trabalho para que pessoas possam utilizar. Sem dúvida nenhuma. E é bem também o que as pesquisas mais recentes apontam, né? Muita pesquisa saindo por conta de todas essas mudanças e, efetivamente, o contato, né? O presencial, ele tem que acontecer em alguma frequência, não pode simplesmente deixar de existir, né? E aí, Donizete, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu queria aproveitar, puxar um ponto aqui, dentro do que você falou, que é a importância, né, da preocupação da empresa com o capital humano. Mas aí, especificamente, falar um pouquinho sobre em que momento vocês passaram efetivamente a se preocupar com a constituição de uma área de recursos humanos, né? Porque eu imagino que esse trabalho de seleção de novos profissionais, obviamente, é um trabalho que envolve muita metodologia, muito conhecimento também nas áreas, né, de psicologia, muitas coisas, ou seja, tem que ter profissionais que saibam fazer isso, né, da empresa, dentro da empresa, que ajudem na construção ali de todo um processo para que você consiga atrair, né, profissionais talentosos, filtrar esses profissionais e efetivamente contratar alguns no final do dia. Né? Então, em que momento essa preocupação surgiu, né? Ali pós 2016, quando é que vocês falaram, poxa, efetivamente vamos fazer um grande investimento aqui, constituir uma área de recursos humanos para conseguir fazer esse processo de seleção de profissionais? Boa. Muito bom ponto esse, tá? Em qualquer empresa, mas eu diria até principalmente numa empresa de tecnologia, o capital de uma empresa de tecnologia é humano e é intelectual. Computadores, mesas, físico, é totalmente irrelevante, é totalmente substituível, totalmente, né? Não é isso que, digamos assim, determina o valor ou o que a empresa entrega. Então, são pessoas, né? E é intelecto, é um capital totalmente intelectual. Uma das coisas que eu consegui, felizmente, aprender cedo nessa jornada empreendedora e de evolução, tá? É que todas as áreas de uma empresa elas são igualmente importantes. O setor de vendas é super importante, o setor de marketing, o setor de produto é super importante, o setor financeiro é super importante, de pessoas, o setor, né, todos os setores eles são importantes. Ou seja, existe às vezes uma visão diferente do tipo, área core, área de back-office, e as pessoas acabam né, dando uma atenção reduzida, acabam subutilizando, né, e deixando às vezes em segundo plano. Isso é um grande erro que as empresas cometem, porque é aquela historinha, né, uma corrente, né, a força de uma corrente é medida pela força do seu elo mais fraco. Então, onde estourar um elo na corrente, não importa os demais. Arrebentou a corrente. Isso acontece numa empresa. Se você tem você tem áreas super fortes e outras fracas, se estourar ali, vai cair. A tua empresa vai ter um problema, vai ter um déficit. Então, a área de pessoas, vindo isso, né? Essa visão de
pessoas como o centro de tudo, né? E a importância de você ter um equilíbrio e uma robustez em todas as frentes da empresa, fez com que a gente investisse bem cedo nisso. Em 2017, né, eu lembro que nós éramos um grupo de pessoas num coworking, a gente fez a primeira contratação, que infelizmente está com a gente até hoje, de uma pessoa para a área de pessoas, tá? Para nos ajudar nisso. Então, um dos focos, um dos pilares, né, ou o principal pilar de Movidesk, que é esse cuidado com as pessoas, é o cuidado desde do processo seletivo, do processo de acolhimento e onboarding, do processo de, né, engajamento, né, até essa pessoa cumprir o ciclo dela com a gente. Então, hoje a gente tem uma área de pessoas extremamente talentosas, uma área robusta, uma área que, assim, é vital para o sucesso que a gente atingiu até aqui e vem atingindo até aqui. Então, eu deixaria aqui como um insight, né, para quem está começando, para quem está, trate área de pessoas, trate pessoas como o centro, como o pilar central aí do teu projeto, porque certamente vai ser fundamental, tá? Então, foi um dos grandes acertos que nós tivemos, é isso, é esse olhar para as pessoas, para o time, para o processo de RH, né, para ter tudo isso muito bem cuidado e participando ativamente aí da estratégia da empresa. Maravilha. E, por fim, a questão do brilho nos olhos, né, que você falou também. Acho que todo mundo que começou uma empresa do zero suou muito sangue, né? Aquela coisa e sabe como é importante esse esforço, essa dedicação para fazer a coisa dar certo. Para fazer dar certo e depois para que a empresa continue numa trajetória de crescimento, né? Ou seja, efetivamente aquele que está também buscando uma oportunidade de trabalho em qualquer corporação, mas que às vezes não teve a vivência, né, a experiência de um empreendedor que começou um negócio, acho que essa consciência é fundamental, né, Donizete? Todo mundo tem que entender que numa empresa não tem espaço para quem justamente não tem o brilho no olho, né? Verdade. Eu sou da velha guarda, né? Então tem algumas coisas que, que me acompanham. Eu sei que alguns conceitos, e que bom, né? Que a gente está em constante evolução e aprendendo, evoluindo, enfim. Mas eu acredito muito pouco em sucesso antes de trabalho duro, sabe? Realmente, assim, eu acho que a gente tende a não ver muito dessa parte, né, do trabalho duro, de se dedicar, de suar a camisa, isso não só para empreender, mas isso para qualquer área, para qualquer ramo, para qualquer carreira, enfim. Você precisa se dedicar muito, trabalhar muito de maneira realmente com bastante dedicação e afim. E isso é fundamental. E a vontade, né, digamos assim, o brilho no olho, né, a força de fazer algo também é fundamental, tá? Às vezes as pessoas perguntam, qual é a melhor área hoje, que vai me dar mais sucesso, qual é a área da carreira, né, que áreas do mercado hoje tendem a pagar mais, enfim. Na minha opinião, todas as áreas têm potencial para você ser super bem-sucedido e todas as áreas têm potencial para você ser fracassado. Depende de você profissionalmente e da tua vontade de fazer, né? E vejo também muitas pessoas entrando numa carreira olhando o aspecto financeiro, né? Quando na verdade a recompensa financeira ela vem em função justamente, né, de um trabalho bem feito, sério, consistente, de longo prazo, né? Isso para mim faz toda a diferença e é fundamental aí para as pessoas constituírem carreira de sucesso. Ou seja, resumindo, né, força, dedicação, energia, entregar aquele plus, aquele algo a mais, é a diferença entre você ser bem ou mal sucedido, né? Independente da área de atuação que você esteja. Perfeito, Donizete. Maravilha. Bom, queria muito agradecer sua participação conosco hoje. Obrigado por todos os aprendizados compartilhados, pelos ensinamentos. Muito obrigado. Rafael, foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade de ter estado aqui com você hoje. Sigo à disposição, então, sempre que quiser bater um papo, eu estou aqui, né? Foi um prazer enorme, obrigado pelo tempo, né? E até mais. É isso aí. E a você que nos acompanhou também no Papo BTC, nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.